Hoje a gente vai trazer aqui uma reflexão sobre um tema polêmico, não abrangente, muito amplo, mas que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Adolescente não é rebelde, ele está sem adulto, né? E isso pode provocar uma série de reflexões do ponto de vista tanto do adolescente quanto dos próprios adultos envolvidos, né? Então a gente vai tentar organizar essa conversa. Primeiro, assim, a adolescência não é um rito de passagem como se fosse um portal. A criança sai de uma fase, atravessa um portal e entra na adolescência rebelde, né? A gente tem que ser adulto, inclusive, para começar entendendo que isso vem gradativamente dos hábitos que ele vem vivendo na dinâmica familiar e os hormônios vão se expandindo, as relações na escola vão mudando, o corpo dele está mudando, toda a dinâmica, tanto química quanto social, está mudando gradativamente. De repente, ele se tornou adolescente. Parece que é assim, mas a gente se colocando no lugar do indivíduo, ele está na confusão. Ele nem sabe direito, ele acabou de sair da pré-adolescência, ele mal sabe se ele ainda é criança, ele não é criança, ele não é adulto, ele está sendo cobrado por uma coisa na medida que ele é muito pequeno para se meter, ao mesmo tempo que ele é cobrado de responsabilidade que ele não é mais criança para fazer determinada coisa. Imagina a confusão, né? Então, assim, do ponto de vista do adolescente, o ideal seria que existisse um espaço já criado na dinâmica familiar, onde esses assuntos fossem pautados gradativamente, onde ele pudesse dizer: nossa, antes era assim, agora não é mais. E por que adultos maduros, adultos presentes? Porque é preciso, a pessoa precisa se sentir minimamente vista. Eles observaram a minha mudança, eles estão vendo as alterações no meu comportamento, né? E o pai que diz: agora desisto porque virou adolescente. Não tem frase mais pesada de desamor do que essa, né? Ele vai levar ainda muito tempo para sair dessa fase confusa, emocionalmente falando, psiquicamente, psicologicamente falando. Então, a presença de adulto maduro, consciente do processo, é fundamental, no mínimo, para ele se sentir visto, né? Ele não se tornou a aberração, né? Eu tenho uma história que fala muito bem sobre isso. Eu estava na mesa com dois pré-adolescentes e um deles, de repente, disse: Carla, se prepara, porque agora a gente vai virar aborrecente. Aí eu digo: desculpa, eu não entendi, a gente vai virar? Não entendi. Então, é o que todo mundo diz, agora a gente vai ficar insuportável. É um teste, é um exercício e é bem típico dessa fase da vida, né? Ele afronta, ele pergunta, ele questiona, ele se rebela, ele está na confusão, então ele precisa questionar. Se tem alguém que ouve o questionamento, já dá um espaço bem razoável para o processo não ser tão pesado, né? Alguém que escuta de fato, que observa de fato, que responde dentro da pergunta, né? Porque é uma questão que a gente vê o tempo inteiro. Eu faço uma pergunta e o meu pai responde outra coisa que nem foi o que eu perguntei. E aí a gente briga. Ah, entendi. Então, assim, minha resposta para esse adolescente que me preparou para o ruim que estava chegando. Eu disse: eu não sei quem foi que disse isso para ti, mas do meu ponto de vista, adolescente é só a sequência da pessoa maravilhosa que eu sei que tu és. Então, um menino bom, um bom aluno, um bom filho, um bom amigo. É mesmo, é mesmo. É assim que eu penso, pronto. Esse exemplo que eu gosto de dar é porque é tão simples influenciar positivamente a fase de confusão daquele indivíduo. Ele precisa escutar alguma coisa que não é padrão, não é típico
né? Não é comum ele escutar na escola, não é comum ele escutar de parente que não conhece ele, que não tá acompanhando o desenvolvimento dele, a opinião dos amigos, alguém que ele considera, que ele respeita, que ele ama e que principalmente que ele se sente respeitado por aquela pessoa. Então, é muito da postura do adulto que não pode, né, nem daria para a gente cogitar que começa de uma hora para outra. É uma postura com a qual a criança já estava acostumado, né? De alguém que participa, de alguém que está sempre presente, sempre por ali, fazendo perguntas interessantes e não simplesmente já estudou, ou que vai uma vez a cada trimestre olhar as notas do boletim e dizer para ele quem ele está se tornando por causa daqueles números, que é outro assunto que a gente precisa conversar seriamente depois. Mas a adolescência é muito estigmatizada, né? Ela falada sem muito cuidado, sem muita propriedade. Então, o adolescente precisa que o adulto esteja preparado para essa fase, né? Eu lembro quando a minha filha entrou na adolescência, alguém falou: agora te prepara, ela não vai mais te contar as histórias, ela começa a mentir, te prepara. E minha filha, acabou. Se tu achava que tu conhecia, acabou a brincadeira. Eu nunca tinha tido filha adolescente até então. O que que me sobrou? Quando a gente entrou no carro, eu perguntei para ela, muito aflita, o coração muito pequenininho, eu perguntei: eu precisava conversar contigo uma coisa que eu ouvi hoje, é que eu notei que ultimamente a gente não tem conversado muito e dizem que isso é próprio dessa fase nova que tu vai entrar. Aí ela olhou muito engraçada para mim e disse assim: nada a ver, né? É só agora é que eu não tô, ontem não estava muito afim de conversar, mas tem nada a ver, né, mãe? A hora que a gente, para quem que eu vou pedir conselho? Com quem que eu vou desabafar minhas coisas? É claro que tem que ser contigo. Aí eu digo: então tá, então vamos seguir daqui. Então, não é sobre a minha autoridade, nem a minha capacidade de me comunicar com aquela pessoa que eu criei até ali. Tem muito mais a ver com a minha disponibilidade de participar, né? Sabendo que eu sou importante no processo, que eu faço parte, que eu sou um elemento que vai fazer a diferença nas convivências, quando ela tiver que tomar, os filhos tiverem que tomar decisões, e daqui para frente vai ser cada vez mais intensificado, né, a tomada de decisão, as escolhas, as consequências. Então, se ele tem um porto seguro, alguém que ele pode, que sabe que está observando até as alterações do comportamento dele, aquilo faz toda a diferença. Eu tenho notado que tu estás muito calado, eu tenho notado que estás te vestindo diferente, que está acontecendo alguma coisa, ou criar códigos, né? Dependendo do temperamento dos pais ou dos filhos, né? Tem que ser respeitado cada lado. Cria código. Quando tu quiseres falar comigo, eu tinha vários com a minha filha, né? Então, assim, não tenta me pedir coisa por telefone, porque eu sempre vou dizer não. Estabelecer regras simples, baseados nas tuas limitações, para que ela também, o filho também aprenda a respeitar o limite dos pais. Porque não é uma relação de eu sei tudo e tu não sabes nada e me cabe te ensinar o caminho. É caminhar junto, né? Observar e trocar e compartilhar, respeitar a diferença, porque ele vai contar um monte de coisa que não faz nem ideia, né? E nada melhor, eu defendo uma técnica que é quase infalível, que é de desenvolve a capacidade de fazer boas perguntas. Então, assim, o filho fala uma coisa meio fora de contexto, por que está me perguntando isso? O que que tu quer dizer? Onde é que tu ouviu isso? Da onde? Quem foi que falou? Da onde veio? Por quê? Quando? Vai fazendo pergunta e deixa ele mesmo construir o raciocínio. Às vezes, na própria resposta, na própria construção, ele mesmo vai entender qual é a melhor escolha que ele tem que tomar. Eu só fui ali o balizador, eu não fiz nada, eu não disse nada, eu não direcionei nada, eu só fui questionando. Tu não acha que, sei lá, estava aqui pensando, tu não acha que está muito, está pouco? Não sei. Não, mas
vai lá, pensa bem, é consequência, porque, né, se precisar, eu tô aqui. Ou qualquer coisa que tranquilize o próximo passo e não aterrorize, né? Porque eu acho que às vezes os pais acham que estrategicamente botando medo e dramatizando, exagerando as consequências, eles vão obter mais resultados, enfim, né? Isso é um erro, porque na verdade a dinâmica ela é individual, ambientes que a gente não frequenta, né? Conversas que eles têm que a gente não participa, né? Questionamentos que são feitos por outras pessoas que a gente não sabe em que contexto aquilo foi gerado. Então eu preciso conhecer o meu, eu preciso treinar. Eu digo sempre, eu falo sempre em treinamento porque eu defendo essa coisa do treinar o adolescente, treinar a criança, treinar o jovem adulto, porque é exatamente isso que o cérebro tá fazendo. Ele está se sujeitando ao treinamento. E quanto mais qualificado é o treinador, melhor vai ser a performance. Isso é lógica, né? Então, se eu preparo no sentido de dou espaço para a explicação completa, conta a história toda, não interrompe, né? Deixa ele contar todos, não faz careta, não critica na expressão facial, né? Não julga antes de conhecer todos os elementos daquela conversa, daquele evento, né? Questiona, faz pergunta, provoca para que ele também vá atrás de mais respostas, né? Sugere coisas. Eu nunca vivi isso, mas se eu tivesse no teu lugar, talvez eu fizesse isso, aquilo, né? É muito mais leve e tende a aumentar o canal de comunicação. Porque nesse momento de confusão, é muito natural esperar que ele feche o canal, né? Se eu não tenho reciprocidade, se eu não sou acolhido, se eu não me sinto respeitado, eu já estou ganhando identidade própria, já estou ganhando autonomia, estou crescendo, já sou um mocinho, já sou uma mulher, já sou quase mulher, já sou um quase homem. Então eu tenho direito à autonomia, né? E aí a relação fica truncada, né? E isso, para recuperar, dá mais trabalho depois. A proposta, inclusive, do meu trabalho é fazer constantemente uma linha coerente de treinamento para que não precise nem haver picos, né? Existem as pequenas fases, as pequenas crises, aquele momento onde, né, que é bem pontual, mas a base está bem feita, o espaço para diálogo tá bem concretizado. Tem horário para a gente conversar, tem código para a gente conversar. E isso é bom para qualquer pessoa, né? Não é exclusivo nem de filho e pai, nem de adolescente, nem de... É humano, quem é que não quer ser respeitado na escuta, né? É, é um tema que dá para trazer muito mais elementos, obviamente. Quem tiver alguma coisa que queira compartilhar, a gente pode compartilhar. Como eu falo sempre, eu não sou detentora de verdade absoluta nenhuma. Eu tenho uma experiência na convivência com adolescente, então tem história para contar. Eu já tive adolescente questionando uma série de questões das quais eu nem tinha habilitação talvez, e como eu não tinha o que dizer, porque eu não tinha experiência naquilo, mas eu fiz o meu papel de boa ouvinte, de não julgadora, de abrindo espaço para possibilidades, sendo muito positiva, né? Porque essa linha de terrorismo, ela não é muito boa. Ela mais inibe, porque nesse momento a inconsequência, né? O adolescente não tem maturidade para calcular a consequência das escolhas que ele está fazendo. Então, esse caminho de cortar em 100%, botar muito medo, pânico, não é uma boa estratégia. Abrir toda a verdade como se ele tivesse maturidade também não é uma boa estratégia, né? Por isso que a estratégia do fazer mais perguntas te ajuda, inclusive, a manter a conversa no nível que é favorável, inclusive, para ele, né? Porque ele vai colocar.
E ele tá vendo que tem espaço ali para ele ser mais sincero, ser mais profundo, deixa ele falar, velho. Vai falando e tu vai entendendo. Ah, isso é bom para ele. Ah, entendi, isso é importante para ele. Isso aqui é bom para ele, isso aqui ele gosta, isso aqui ele não gosta. O respeito nasce da convivência. Respeito é escolha, né? Não é uma coisa que é implantada, ela é construída. Se você tiver mais algum comentário, quiser tocar mais nesse assunto, ou que a gente volte a falar mais sobre isso, comenta aqui no canal e a gente vai explorar esse assunto até enquanto tiver assunto, tá bom?